Não é uma questão de modismo, de forma alguma. O que as organizações estão percebendo é que esta é uma melhor forma de obter os resultados que a empresa realmente almeja, né? Então, esses dias até eu vinha para uma palestra, acho que era, e uma pessoa chegou até mim e falou: Rodrigo, hoje você vai falar sobre aquela liderança fofa? Não, não tem nada de falar sobre liderança fofa, e sim sobre uma forma de gestão que consegue obter os melhores resultados na medida que consegue extrair o melhor que as pessoas têm a oferecer. Não é uma visão romântica. Isso tem toda uma fundamentação que está alicerçada em resultados organizacionais. Por exemplo, foi feita agora uma pesquisa nos Estados Unidos de 15 anos em que se verificou a média do retorno no mercado de ações numa comparação entre as 100 melhores empresas para se trabalhar, ou seja, aquela empresa que a gente acredita que tem os melhores gestores, que cria uma ótima atmosfera de trabalho, e comparando-se com as 500 maiores da Standard & Poor's e também com as empresas que compõem o índice Russell 3000. Tá? O que se apurou nesse período? Na média, as 100 melhores empresas para se trabalhar dão muito mais retorno no mercado de ações. Estão dando, na média, 10,32 ao ano, enquanto as que compõem o índice Russell 3000, elas apresentaram um retorno de 4,02, e as 500 maiores da Standard & Poor's, que estão bem, não estamos comparando com empresas que estão indo mal, elas geraram 3,71 de retorno. Então perceba que não tem nada de romântico nisso, é realmente uma gestão que tende a gerar melhores resultados. Sem sombra de dúvida, porque ele estará entusiasmado. E se uma empresa almeja a excelência, e eu acredito que toda empresa deva almejar, e o ótimo, ela só vai obter com pessoas entusiasmadas. O ótimo ele só existe onde há o entusiasmo. As empresas elas estão preocupadas em criar altos índices de felicidade per capita. Então elas têm que se preocupar genuinamente e de forma autêntica em como que as pessoas que trabalham lá dentro estão se sentindo no dia a dia. Porque as pessoas, se elas vêm para o ambiente de trabalho, sabe, naquela sensação de resmungando, puxa, a música do Fantástico já se torna um drama, tá na hora de procurar um outro lugar para trabalhar. Vai fazer outra coisa, você vai ajudar todo mundo. Eu diria que é o maior mal silencioso hoje dentro das organizações, porque muito mais do que a gente imagina hoje, o mundo é repleto de líderes tóxicos. A gente acha que as pessoas não sofrem dentro das organizações porque elas sofrem caladas. As pessoas têm doenças físicas e psicológicas por causa de maus líderes. E o mau líder que é tirano, que gosta de poder, tudo isso, ele é facilmente identificado. O grande problema do líder tóxico é aquele que não tem esse perfil. É o líder tóxico silencioso também. E a gente precisa deixar claro que nem todo líder tóxico ele é do mal. Às vezes o líder tóxico, ele é tóxico sem perceber. Essa é a grande questão. Assim como uma mãe, por exemplo, que por excesso de amor, por excesso de zelo, ela acaba sufocando o seu filho, nós temos também dentro das organizações alguns líderes que acabam fazendo isso com seus liderados por melhor das intenções, mas eles acabam fazendo isso. Não é a maioria. Obviamente não é a maioria, mas a gente também tem casos assim. Então a gente tem líderes que tentam amortizar essas toxinas de diversas formas. Por exemplo, tem aquele líder que vê que tem toxina no ambiente de trabalho, que vai lá e pega faz um trabalho de coach, assim, vai lá, pega a tua toxina e joga no mar. Esse é um exemplo, tá? Aí tem aquele que pega a tua toxina e fica com ela para ele, absorve a tua toxina. Aí tem aquele outro que pega a tua toxina e passa para outro. Tá? Ele quer tratar você, mas ele passa para outro. E tem aquele que pega a tua toxina para ele e ainda sai passando para os outros. Então, quer dizer, é nocivo também. E tem aquele tipo de líder que ele vai manipular a toxina, mas ele cria a toxina também. É aquele líder que faz isso de propósito para desestabilizar a equipe emocionalmente. Às vezes ele faz isso com a equipe toda e às vezes ele pega um da equipe para fazer isso. Geralmente a pessoa mais fraca, ou por algum motivo, por orientação sexual, ou por algum outro motivo que ele considere ameaçador para ele.
Olha, a solução ideal seria acabar com esse líder, tirar ele da equipe e jogar fora, né? Mas a gente não pode fazer isso, até porque a maior parte das empresas continuam com esses líderes. Mesmo depois de denunciados, infelizmente, essa é uma notícia, infelizmente de cada 10 denúncias, 8 permanecem nas empresas. Isso é muito triste. Então, assim, a solução, a gente precisa contratar melhor, a gente precisa restaurar as doenças que existem dentro das empresas, com todo um trabalho enorme que se faz através da memética. A gente precisa aplicar mais neuroliderança dentro das empresas. Isso é um trabalho um pouco mais árduo, que seria mais complexo para a gente explicar aqui agora, mas existe sim como fazer um trabalho, mas ele é um pouco mais delicado e ele envolve bastante tempo para se fazer isso dentro das empresas. Mas o melhor mesmo é prevenir para que isso não aconteça. Existem muitas formas de se prevenir para que isso realmente não aconteça. O livro Liderança Tóxica nasceu justamente da ideia de tanto a gente ver em sala de aula as pessoas contarem casos de doenças mesmo, tanto físicas quanto psicológicas, e doenças psicológicas que se transformaram em doenças físicas. Eu vi casos, por exemplo, de alunos que tiveram paralisia facial. Então, começa assim, com queda de cabelo, com enxaqueca, com gastrite, entre outras coisas. E coisas que vão evoluindo, que acabam se transformando em paralisia facial, abortos naturais, entre outras coisas. Então, no livro, eu reuni todos esses casos. Tem alguns casos escabrosos, assim, até que... Daí tem que ler o livro, né? Tem que ler o livro. Mas tem alguns casos escabrosos até que a gente fica meio assustado de ver, assim, como é que pode uma pessoa destruir dessa forma um outro ser humano. E também fiz toda uma relação teórica, falando assim, como é que os neurotransmissores influenciam nas emoções, como é que é a influência das emoções no sistema imunológico do ser humano. Porque tudo isso tem relação. A gente, querendo ou não, eles se relacionam. E o nosso corpo, a corporação vem de corpo, né? Então, isso influencia todo o DNA de uma estrutura organizacional. E se essa estrutura não estiver protegida, vai, como é que se diz assim, vai minando o sistema imunológico da empresa. E isso é diretamente proporcional ao sistema imunológico dos seres humanos que estão trabalhando lá dentro. Então, uma coisa é diretamente proporcional à outra. Então, uma dor maltratada acaba influenciando o sistema imunológico das pessoas que trabalham lá dentro. E isso pode gerar doenças pequenas e doenças maiores, como até cânceres, por exemplo, se a pessoa tiver uma predisposição para isso. O livro ele vai ser lançado pela editora Alta Books, agora no primeiro semestre de 2017. Foi uma alegria, porque eu fiz o livro para o lançamento do meu mestrado, mas eu fiz só uma edição acadêmica. E daí, já antes do retorno dos Estados Unidos, já tinha o contrato assinado com a editora Alta Books. Então, agora, no início do primeiro semestre, a gente já vai estar com o livro em mãos para o mercado. Muita gente já está me perguntando, porque é um tema polêmico e que gera curiosidade nas pessoas. Então, já no primeiro semestre, o livro vai estar disponível, se Deus quiser.